Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Diego Andrade, ao meu lado eu tenho ele, Kelvin Santos. Exatamente. O homem, a máquina, uma besta enjaulada. Você tá bem? Saudade. Só não tenho ódio. Tenho muito amor e carinho e alegria. Felicidade de estar aqui com você nessa segunda temporada. Voltamos. Aliás, segunda temporada, viu? 10 ou 2 agora é de casa nova, de verdade. Perfeito. Né? Importante você ter frisado isso. Lógico, porque... Importante você ter frisado isso. A galera deve ter percebido, nossa, tudo diferente. Estúdio novo. Casa nova, estúdio novo. Mas o diretor é o mesmo. O diretor é o mesmo, continua aquele senhor ali, tá parecendo Super Saiyajin com cabelo loiro. E nada melhor do que nós iniciarmos essa segunda temporada, nada melhor do que nós abrirmos a nossa nova casa com um convidado super especial, Leonardo Suzuki. Irmão, valeu. Que prazer, hein? O prazer é todo Dieguinho, nosso. grande o prazer homem. É todo nosso. E aí, muita gente que tá em casa deve estar se perguntando: mas o Léo já participou de outros vídeos aí do canal. Exatamente, mas o Léo ainda não participou como nosso entrevistado. E tem muita coisa do Léo que a galera não sabe e vai ficar sabendo hoje. Eu diria que a maioria certo? das coisas. A maioria das coisas, a maioria das Mas coisas. muito obrigado pelo convite. Que honra Nada. estar aqui. Salve pra todos que estão assistindo. E que maravilha, esse estúdio bonito, esse podcast de volta, que coisa linda. Valeu, Uma honra, obrigado. meus amigos. Obrigado. Tamo junto. A honra é toda nossa, a honra é toda nossa. E, ô Léo, eu queria começar perguntando o seguinte. Muita gente vai entrar nas suas redes sociais depois que a gente anunciar e vai perceber que você é pouco palmeirense. Só um pouquinho. Certo? Só um pouquinho. Só um pouquinho. E depois nós vamos adentrar as outras áreas da sua vida, o que você faz em relação ao Palmeiras. Mas como que começou essa sua paixão pelo Palmeiras? Foi uma coisa aleatória? Alguém te incentivou? Tu viu o Palmeiras jogando e falava, você é palmeirense? Como é que aconteceu, mano? Cara, a minha história, eu acho que ela é meio clássica, assim. Sim. Família quase inteira palmeirense, de parte de pai e de parte de mãe. Acho que só minhas avós não eram palmeirenses, mas Bacana. de resto tudo palmeirense. Quando eu era pequeno, eu nem era tão chegado em futebol, tipo criancinha assim, Sim, pequeno, sim, nem era muito chegado. eu lembro de, tipo, recreio, as crianças jogando bola e eu indo brincar de outra coisa, assim, tipo com, sei lá, 4, 5 anos. Só que acho que meu pai insistiu muito, teve uma hora que virou a chave, mano. Foi principalmente no Paulista de 2008, que foi o primeiro título que eu vi o Palmeiras ganhar. Sim, verdade. Que eu tava mais crescido e tal. E acho que ali virou a chave, assim. Ali eu comecei a acompanhar real, assim. Sim. E vi ser muito palmeirense, que nem meu pai e tal. Geralmente Foi meio sempre, herança. Geralmente sempre tem um time que faz a gente virar a chave, assim, né? Eu lembro que o time que fez eu virar a chave em relação ao Santos foi o time de 2007. Que foi campeão paulista, vice... Sempre parou tem na- um, sempre tem um, Exatamente, velho. exatamente. Eu tenho muita memória daquele time de 2008, mais até do que até de Sério? outros times Porque depois. foi um time que marcou, né? Foi. um time que E marcou. foi aqueles anos 2000 ali do Palmeiras, teve tanto time ruim no meio que os bons a gente guarda de memória. Não, é sério, cara. Você coloca num vidrinho, você guarda com carinho Era um esses time... times bons, né? Os poucos times bons eu tenho. E de fato, esse time do claramente, Palmeiras era velho. muito bom, né, cara? Era De bom, 2008. cara. Era, acho que foi a melhor fase do Valdívia pelo Palmeiras, foi 2008 ali. Acho que foi a Diego melhor Souza, versão do Valdívia. Alex Mineiro, Alex né? Mineiro. Alex Mineiro. Kleber Gladiador. Foi esse paulista que o Valdívia faz o gol em cima do São Paulo e sai chorando, né? Provocando o Rogério Ceni. Na semifinal do Foi, na Paulista. semifinal. Foi Na isso semifinal. Mesmo. Foi isso mesmo. O Rogério Ceni tenta dar um chute nele. Ô, Léo, e foi uma época muito complicada pro torcedor palmeirense, né? Os anos 2000, principalmente ali depois de 2002, que o Palmeiras caiu no Campeonato Brasileiro de 2002. Mas é bom a gente frisar o seguinte, o Palmeiras caiu em 2002, mas pelo que as pessoas comentam comigo, só caiu porque não tinha segundo turno. Porque aquele time Tem do essa. Palmeiras de 2002 era bom, cara. Tinha o Dodô, tinha o Leonardo Moura, tinha o Zinho, tinha Nenê. o Marcos, tinha o Nenê, que depois foi jogar no Santos. Então tinha um time legal, acabou sendo rebaixado por conta que só tinha um turno, né? Naquele Campeonato Brasileiro, que foi o último mata-mata. E tem uma história, não vou saber direito, mas tem um jogo específico Sim. que rola uma... Não sei se é uma bola na trave que não entra, um pênalti que não deu, que meio que vira a chave ali começa meio que dar ruim assim. Mas o time que cai depois, 2012, é muito pior do que o time que cai em 2002. Isso aí não tem nem comparação. Ô, Léo, e nos anos 2000... em relação aos times do Palmeiras, eu lembro que eu comentava muito com um amigo meu que durante essa época turva do Palmeiras, ou você tinha uma influência muito forte de palmeirenses pra você virar palmeirense, ou você olhava assim pro time e fala aquela paixão à primeira vista. Eu vou ser palmeirense, mesmo com tudo que tá acontecendo, eu vou ser palmeirense. Teve isso também, apesar da influência dos seus parentes, do seu pai, você olhou pro time e falou assim, cara, eu amo esse time, não tem como torcer pro outro time. É um negócio que não é muito racional, né, cara? É passional, né? É total, e é um negócio que, tipo...
Você olha, por mais que o time esteja horrível e sei lá, você mais sofre. Porque no futebol a gente tem mais sofrimento do que alegria, mais né? sofrimento que alegria. Fato, Não assim. tem jeito, não tem jeito. Não dá pra falar isso agora da fase atual, Mas né? mesmo assim, cara. mesmo assim, mesmo assim. É absurdo. Mesmo nessa fase recente, se você pegar matematicamente, eu não tenho esse número exato, mas provavelmente o Palmeiras perdeu mais título do que ganhou nessa fase vitoriosa. Dos títulos disputados, assim, mais perdeu título do que ganhou. Mesmo ganhando vários. Você Então, fala nessa fase da Crefisa. Nessa fase... Na fase Allianz Tia Parque Leila. ali. Sério que mais perdeu do que Eu ganhou? acho que sim, cara. Pra você pensar todos os títulos que o Palmeiras disputou É porque você e os não títulos que o Palmeiras é porque ganhou... você também não tá contando, tipo, chegou na final e perdeu. Não, foi o campeonato títulos que o disputados. Palmeiras disputou, mas não chegou nem na semifinal, na final, então você já conta como título não ganho. Por tá mais certo. vitorioso que seja, você vai acabar perdendo ou deixando de ganhar mais do que ganhar. Sim, Então claro, é um negócio que futebol ele te dá mais sofrimento do que alegria. Só que a alegria acaba compensando. Sim. Então é um negócio que não é muito racional, cara. Você olha, por pior que o time seja ali na época, é um sentimento tipo, pô, não tenho como torcer pra outro. Né? É isso, velho. E é interessante que você falou sobre a fase de sofrimento dos times, né? Porque, pô, o Santos tá passando uma fase extremamente negra agora, desde 2020. E parece que o sentimento pelo time, pelo clube, ele aumenta nas fases difíceis. Eu não sei por quê, cara. Isso. Porque eu acho que é muito fácil você torcer pra um clube enquanto ele tá ganhando. Depois que passa essa fase vitoriosa, que entra a fase de derrocada, parece que o amor pelo clube aumenta, cara. É doido Não isso, sei. cara. É doido isso. E você ganhar depois de uma fase ruim É muito, um mas sentimento de delícia, alma né, cara? lavada que é inexplicável. É uma cara. delícia. Inexplicável, E pra você ganhar depois de uma fase sofrida, alguém teve que chorar, né? Quem chorou Sim. fui eu, mas enfim, a gente não vai. Acontece. Não vamos entrar nesse mérito. Vamos lá, né? Vamos lá. Léo, você a gente já conhece, né? Mas a galera ainda não. Quem acompanha a gente, né? Cara, você se formou em jornalismo, Isso. certo? Foi muito motivado pelo fato do futebol ou não? Isso aí já era algo que você falou, não, eu quero porque, pô, é um lado que eu tenho uma desenvoltura. Conta pra gente. Cara, acho que foi bastante influenciado pela parte do futebol, porque foi através do futebol que eu comecei a consumir o jornalismo, né? Tipo, eu gosto do jornalismo em si, para além do futebol, mas eu acho que o que me conectou com o jornalismo acabou sendo o futebol. Eu lia jornal desde criancinha, assim. Eu lembro de chegar da escola e meu pai trazer o jornal. Eu abri o caderno de esportes. O Lance. Tinha um outro que eu esqueci o nome agora, que nem existe mais, que ele trazia também. Eu pegava o caderno de esportes. Então, a minha relação com o jornalismo foi muito através do futebol. Eu entrei na faculdade não pensando exclusivamente no futebol, né? Certo, sim. Enfim, podendo explorar outras áreas também. Sim, claro. Mas o futebol foi uma grande relação, assim. E eu acho que sempre foi o objetivo principal, assim, eu acho. Foi a porta de entrada, né? pro Foi. jornalismo. E foi o que eu mais consumi, assim, na minha vida, né? Sempre assisti, li e tal, sempre jornalismo esportivo. E dentro desse âmbito do jornalismo, você acabou entrando para um projeto que hoje, se eu não me engano, é um dos maiores canais do YouTube a falar sobre o Palmeiras. Análise Verdão. Perfeito. Como é que foi que você chegou no Análise Verdão? Como é que foi o convite? Você já acompanhava antes de você ser convidado? Como é que foi? Cara, inclusive tem muita gente que não sabe. Bastante gente acha que fui eu que criei, porque eu sou o que mais... Eu também achava que foi você que tinha criado. Porque eu sou o que mais dá a cara ali, que mais aparece, então o pessoal acha que eu criei. Mas o Análise Verdão, daqui a pouco tá fazendo 10 anos, porque foi criado em 2016 por 2 palmeirenses, né? Um que ainda tá até hoje com a gente no projeto, que é o Júnior, e outro que é o Matheus, que já tá tocando outras coisas aí da vida dele. E foi criado em 2016 como uma vontade dos dois de ver um conteúdo como aquele. E a nossa proposta é realmente de trazer um debate mais aprofundado sobre o jogo, sem perder o lado passional, o lado palmeirense, né? A gente não quer pagar de imparcial também, mas a ideia desde o início foi trazer esse debate, ainda mais para a torcida do Palmeiras, que é famosa por ser amendoim. Né? Que criou esse negócio da amendoim, essa coisa da corneta, vem por causa do Palmeiras, de torcedor corneta. Então a ideia do início foi essa, foi dos dois sentindo uma falta de ter um conteúdo ali. Conteúdo nessa linha. E aí ele nasce em 2016 como podcast e como uma página no Twitter, Instagram e tal. Sim, legal. Ele é tocado ali por um tempo. Eu entro em 2019
porque eu já acompanhava o projeto, e aí eles postaram lá na rede social que estavam abertos a novos colaboradores e tal. Sim. Eu mandei um textinho lá. Bacana. E aí acabei entrando naquela época ainda, focado mais em podcast e nas redes sociais. E aí, quando vem a pandemia, a gente começa no YouTube. Por causa da pandemia e tal, começamos a fazer live. Tinha que dar um jeito de continuar fazendo conteúdo, Exatamente. Né? E o tempo inteiro em casa, né? Então, o horário ficava muito mais facilitado. A gente fez live... Tinha semana que era quase todo dia, assim. E aí, começamos a tocar lá. E aí, depois de um tempo, a fazer vídeo também. Aí, eu que comecei a me inteirar mais e aparecer mais. Acabei meio que pegando o YouTube... naturalmente, e meio que foi essa história. Eu entrei em 2019 e aí vem o YouTube na pandemia. E quantos seguidores tem o canal hoje, Léo? Estamos com quase 65 mil. Quase 65 mil. De fato, é um dos maiores canais que fala de Palmeiras, Acho que sim. E um dos maiores do nicho da análise também. Porque é meio duplo nicho, né? Porque é Palmeiras e é análise também. Então... E ali a gente percebe que você estuda realmente toda a jogada, todo os 90 minutos ali do futebol. O que te levou a ir pra esse lado? E aí, eu sei, porque a gente já se conhece há um tempo, você falou que quer fazer um curso sobre isso e se especializar mais. O que te levou pra esse lado dessa análise? Porque, cara, análise nada mais é do que você, tá ali e falar, não, mas o cara fez isso por causa daquilo. Você explica tudo, literalmente. Eu tento. O porquê isso, né? Você poderia ir pra qualquer outro lado, mas por que a análise? Cara, da jogada e tudo mais. É uma boa pergunta, cara. O porquê eu não sei dizer. Porque o negócio que é muito legal do futebol é que você consegue consumir ele da maneira que mais te agradar, né? Você pode ver um programa na TV aberta, por exemplo. Tem programa que é mais debate, mesa de bar. Você tem o YouTube, que você pode ver um jornalista que fala sobre todos os times, ou um canal que é focado só pro seu time. Você tem uma oferta enorme e você pode assistir o estilo que você mais curte. Sim. E eu acabei casando com esse estilo de uma maneira meio natural, assim. Não foi muito pensado. Foi uma coisa que despertou meu interesse. Quando eu entrei no análise, eu não tinha muito estudo, muito conhecimento, não que hoje eu tenha, mas na época eu tinha muito mais interesse do que qualquer outra coisa. Tá. Só que ali dentro sempre foi uma troca muito grande, porque o projeto ele é meio formado... Uma parte por quem vem da comunicação, como eu, que estava fazendo jornalismo na época. Sim. E uma parte que vem do futebol. Então, treinador, analista de desempenho. Legal, bacana. Então, é uma troca muito grande da pessoa que vem mais da área do esporte, do futebol, de saber comunicar isso da melhor forma, porque a gente também não tem a pretensão de ficar falando difícil, porque aí ninguém consegue entender. Sim. E a pessoa que é da comunicação ter essa troca de ideia com quem vem do esporte também. Então, eu entrei muito com interesse e a partir dali, dessa troca de ideias, eu comecei a pegar mais gosto, e a estudar, e a ler, e aí, né, e tudo mais. Como você falou, né, eu planejo ainda me formar nisso, né, não sou diplomado ainda, não tenho curso, mas planejo num futuro, porque realmente é uma área que eu curto bastante. E, cara, eu acho que foi meio natural, assim, eu peguei gosto pela coisa e é o futebol que eu acredito, assim. Tá. Eu acho que isso é uma coisa que eu valorizo muito. É importante ter isso. É importante ter isso. É o estilo de conteúdo, é o estilo de apresentar o futebol que eu acredito, que eu acho o muito ideal mais fácil pra mim, também. que eu gosto e por isso que... E é interessante as ramificações que o futebol traz, né, Léo? Porque, como você falou, o Análise Verdão, ele trata sobre análise, né? Análise principalmente tática, como o nome já diz. Mas às vezes o torcedor comum, ele quer entrar no YouTube em algum canal que fale do time dele, por exemplo, depois de uma derrota do time dele, ele só quer ver alguém que represente o sentimento dele falando mal da porcaria de jogo que o time dele fez. E tem muito cara que faz isso muito bem. Chega lá depois do jogo e escrachalha o time, escrachalha o técnico, escrachalha o presidente, escrachalha todo mundo. Tem torcedor que gosta disso, mas tem torcedor que gosta de ir mais a fundo, gosta de ir na análise, gosta de saber as movimentações que o time dele fez pra poder ganhar o jogo. Eu também acredito nesse tipo de futebol, nesse tipo de análise, sabe? Análise tática, análise que vai mais a fundo. Então eu curto demais quem faz esse trabalho assim. E não propriamente quem fala apenas do Santos. Sim. Mas, se eu não me engano, teve uma certa oportunidade
que você fez uma análise de um jogo da Liga dos Campeões, de uma movimentação de algum jogador. No Instagram. Não sei se foi no Instagram ou foi pro YouTube, mas tu fez na hora que a gente tava trabalhando ali. Eu acho que editaram pra você e só você fez. Então é muito legal ver essa forma como vocês fazem o futebol, como vocês analisam o futebol. Não apenas, obviamente, do Palmeiras. Vocês entregam um conteúdo muito vasto. Eu acho que essa foi do Instagram. Acho que foi o gol do Vinícius Júnior, se eu não me engano. Exatamente, perfeito. Vinícius Júnior. Às vezes no Instagram... É porque é complicado falar sobre muito time, porque às vezes não tem tempo, né? Mas às vezes eu arrisco fazer uma análise de algo fora do Palmeiras também, pra abrir um pouco os horizontes. Sim. Mas é que a equipe é muito entrosada nesse sentido. Então, às vezes... Pra preparar um vídeo ali, eu tenho a ideia, mas eu não tenho tempo pra, tipo, fazer aquela animação, dar aquela desenhada no lance e tal. Legal. Então eu aciono uma das pessoas que tá ali junto no projeto e falo, pô, tem como você fazer essa edição aqui pra mim, desse jeito e tal? A pessoa faz, manda... Porque senão não tem como dar conta de tudo também, né? Então E é legal pra caramba, porque às vezes a gente tá assistindo um jogo, não sei como isso funciona contigo. Mas às vezes eu tô assistindo algum determinado jogo, eu vejo alguma movimentação tática que determinado time fez pra conseguir chegar ao gol. Falo, caramba, velho, olha a forma como eles conseguiram fazer essa jogada. Às vezes tu quer botar pra fora, tu quer falar sobre aquele que tu tá vendo. E o canal é uma forma de você fazer isso, né? É uma forma de você falar daquilo que tu gosta, botar pra fora aquilo que você tá vendo. E é bacana demais, cara. Bacana demais. Muito obrigado. Cara, é uma dúvida, acho que é de geral, né? Lógico, vocês falam sobre o Palmeiras... Alguém de lá de dentro já viu esse conteúdo e veio falar com você? Sei lá, o Abel ou algum jogador entrou em contato? Teve essa relação ou ainda não? Ainda não aconteceu, mas você sabe se alguém já viu lá dentro? Enfim. Cara, assim... Recentemente teve um episódio que eu já conto, mas muita gente pergunta da comissão técnica e tal. Nunca entraram em contato, tipo, porra, vi o vídeo, sei lá o quê. Sim. Mas eu fico pensando, comigo mesmo, nos vídeos que furam mais a bolha, que pegam mais visualização. Não é possível que nenhum chegou no recomendado ali do YouTube do Abel. Deve ter Sabe chego, quando ele entra? deve ter chego com certeza. Análise do time dele, não é possível que não chegou nenhum. Eu acho que algum já deve ter passado pelas mãos dele, mas nunca houve nenhum comentário. Mas o que eu ia falar é que, recentemente agora... O Zé Rafael comentou num vídeo uma análise maravilhoso. Que ele não gostou muito, inclusive, porque foi de um... Eu achando que ele tava falando bem do Mas a história é legal, porque foi a análise do gol do Boca no Allianz Parque, do gol do Cavani. Sim. Agora, eu fiz análise ali pro Instagram mesmo, tipo, verticalzinho ali, coisa rápida, que não dá pra também dissecar muito sobre o lance. E o Zé Rafael viu a análise e, assim... É um gol que não tem um erro específico de um cara que estragou o lance todo. É uma cascata de erros ali, um erro de um, erro de outro. Entre os citados estava o Zé Rafael. E eu acho que ele meio que entendeu que eu tava tentando colocar a culpa nele no lance. E aí ele comentou, mas ele trouxe um lado muito, muito bacana, porque ele falou que na hora no lance, ele ouve o Gomes falando deixa, e aí por isso ele não vai na bola e deixa pro Gomes. Então é um lado que a gente não teria acesso, que só o jogador mesmo pra passar, e foi uma troca de ideia muito legal. Mas aí acho que ele acabou entendendo que a gente tentou botar a culpa e tal. Aí a gente conversou depois na DM e falou... a gente faz análise de maneira imparcial. Nosso objetivo, nosso papel é tentar passar pro torcedor o que a gente viu dentro de campo. Em nenhum momento a gente tenta apontar dedo. Né? Não é o nosso papel falar, não, você fez a cagada. Nosso papel é tentar dissecar o que rolou ali. E ele entendeu, falou, não, beleza, acho que eu entendi errado e tal, segue com o trampo. Mas eu aponto o dedo, você errou mesmo. É brincadeira. Brincadeira, tá explicado. Brincadeira. Mas como é importante a gente ter a leitura do outro lado também, né? Total, é super importante porque, na transmissão ninguém viu ou ouviu o Gomes dizendo pro Zé Rafael, deixa. Então é importante a gente saber e ter essa visão do outro lado também, porque às vezes a gente bate tanto no jogador de futebol, né? Bate tanto em técnico. E às vezes a gente mas dependendo do jogador merece, vai. Não, mas é o que eu tô querendo dizer assim, de repente a gente não sabe o que passa nos jogos, nos bastidores, nos treinamentos. Às vezes a gente bate tanto no jogador e é importante ter essa visão também. E por isso que eu fico muito receoso quando vai pra aquele papo de vontade, sabe? Porque, bicho,
é a profissão do cara aquilo, sabe? É o ganha-pão do cara ali. Por maior que seja o salário dele. Óbvio, e a exposição, o cara tá ali trabalhando. Então, cara, é claro que existem casos, né, em que às vezes o cara faz um corpo mole ali. Existiram casos ao longo da história do futebol. Claro. Mas, cara, via de regra, o cara não tá ali de sacanagem, sabe? Ele não errou num lance porque ele tava de sacanagem. Ele errou por inúmeros fatores, por questões mentais, táticas, físicas, técnicas, o que for. Mas eu fico muito reticente e pré-Abel... Na época do Luxemburgo, se ouvia muito isso na torcida do Palmeiras, de tipo, tá faltando vontade, fulano tá sem vontade, o Veiga tá sem vontade, o Scarpa tá sem vontade. E uma coisa que a gente sempre bateu no canal é que, assim, cara, eu não posso julgar o como o cara tá afim ou não. Eu posso julgar que o time tá uma zona. Exatamente. E numa zona, não importa quanta vontade o cara tem, o cara não vai conseguir se destacar. Tanto que depois vem o Abel e todos esses jogadores que eram tão criticados... viram grandes jogadores. E é interessante isso, porque determinada vez eu vi uma entrevista do Alex. O Alex jogou no Palmeiras, Cruzeiro, ídolo de vocês, enfim. E ele citou um ponto muito importante, muito interessante. Porque na época dele, chamavam ele, se eu não me engano, de Alex Otan. Alex Otan. Porque diziam que faltava intensidade. Ele jogava um jogo ruim, um jogo mais ou menos. Desculpa, um jogo bom, um jogo mais ou menos. Jogo bom, um jogo mais ou menos. Ele falou, pô, se eu jogar todo jogo bem, eu vou ser o Pelé. Eu vou ser, sei lá, o Cruyff, eu vou ser o Van Basten. Eu vou ser esses grandes jogadores. De fato, ele era um grande jogador, mas citavam que faltava vontade pra ele. E aí ele trouxe uma outra forma de enxergar o jogo que eu nunca tinha pensado. E que tava ali na minha frente, sabe? Ele falou, poxa, por exemplo, ele citou a posição dele, meio-campista. Às vezes o meio-campista não vai bem, mas esquecem de dar os créditos pro volante do outro time, que marcou muito bem. Às vezes um meio-campista não vai bem porque o companheiro que tá do lado dele também não tá no dia legal. Porque uma andorinha só no meio do futebol não faz verão. Nem um pouco. Às vezes o cara não vai bem porque a engrenagem que tá ali em volta dele não funcionou bem. Então, depois que eu vi essa entrevista dele, a forma como eu, por exemplo, analiso o futebol, ela mudou completamente, cara. É uma outra visão. É uma visão de cara diferenciado. E o Alex realmente é muito diferenciado, né? Então... São dois lados muito legais nisso que você falou. Porque, por um lado, você tem todos esses fatores que podem fazer o cara não performar bem no jogo. Pô, às vezes o cara acordou e brigou com a mulher, sabe? Sei lá, e aí a cabeça do cara tá em outro lugar. Tem tantos fatores, é o time adversário, é a organização do próprio time. Eu lembro uma vez acho que foi quando o Veiga e o Scarpa, acho que foram no Podpah, e aí eles estavam... Os dois foram no Podpah. Eles estavam conversando, e aí eles estavam falando como eles odeiam jogar contra time que tem marcação individual. Que, né, o famoso um contra um ali, que fica um cara no cangote do cara o jogo vai no inteiro. Vestiário, o cara vai atrás. E muita gente, a gente não para pra pensar nisso. Exatamente. Às vezes um time que marca individual, o cara fica extremamente mais desconfortável contra um time que marca mais por zona, o cara fica mais confortável. São detalhes que a gente acaba não percebendo, então realmente são muitos fatores. Sim. E por um outro lado, você também tem uma questão perigosa de uma avaliação de, pô, o cara foi mal ou o cara foi bem, simplesmente baseado exclusivamente numa questão técnica ali, ou num lance capital que o cara errou, que às vezes nem é bem isso, né? Tem estudos que falam que isso é real, assim. Num jogo de 90 minutos, o jogador ele vai ter a bola 2 ou 3 minutos. Nos outros 87, 88, ele vai estar sem a bola. E ele precisa jogar do mesmo jeito. Lógico, quando o time dele ataca, quando o time dele defende. Essas movimentações muitas vezes passam despercebidas, né? Porque a gente tá olhando muito pra bola, né? É um vício e é totalmente normal, porque a bola é o centro do jogo. Óbvio. Mas muitas vezes o cara tem outras funções ali no momento que a bola não tá com ele, e ele tá sendo importante, e isso não tá se dando o devido valor também. Sim. E aí que entra o Análise Verdão. Aí pra que mostrar pra entra o todo mundo Análise as movimentações que acontecem ali no time do Palmeiras. Pô, legal. Cara, é muito engraçado porque, assim, a gente tem aqui, né, uma enciclopédia do futebol. Que aqui você quer saber de coisas do passado, você pergunta pra ele que ele sabe tudo. Você tem um cara que faz a análise do Palmeiras e aí alguns você arrisca. Você tem um cara aqui que porra, é totalmente clubista. Não, eu tenho que ser realista. Será, né, Diego? Eu sou totalmente clubista e aí, né? Assim, eu sou daqueles caras que eu não lembro nada do que aconteceu no passado e sou um bosta pra poder falar de análise. Então,
O que resta... tripudiou. O que resta... Ninguém falou mal do cara. O que resta é me 0,800 apresentar, apresentar o podcast, mas tá tudo certo. Voltando ao assunto. Mas tu é um ótimo Mas apresentador. você tem velho. perguntas pertinentes. Muito Exatamente. obrigado, muito obrigado. Exatamente. É o meu lado jornalista, né? Cara, engraçado que essa relação que você tem com o Palmeiras, e a gente já falou isso, dá pra ver nitidamente. Agora, você falou que quer pensar em projetos de outros times. Existe um prazo pra isso ou não? Você fala, não, esse time é legal, eu vou lá e vou fazer. Você pensa em expandir isso aí? Deixar de ser só análise Verdão e ir pra análise Timão? Análise né? Timão, Aí, não, cara, não. ia ser Aí lindão. tá escrachado. Ia ser lindão. Sei lá, análise Análise Peixão, né? Sei lá. Análise West Ham. Os bem aleatórios. Só Como é que você vê isso? Cara, é uma coisa que muita gente comenta, assim. Já vi muitos esses comentários, tipo, por que você não faz de outros times e tal? Eu acho que isso já passou pela minha cabeça, eu penso nisso, mas acho que as pessoas não têm noção do quão trabalhoso é e do quão importante é eu estar vivenciando o dia a dia do clube direto. Porque pra eu analisar o Palmeiras, não é só vendo os jogos do Palmeiras, tendo a bagagem de Palmeiras que eu tenho por ser palmeirense, tá vivenciando o dia a dia do clube, das notícias, do contexto, do jogador que viajou, que foi relacionado, que não foi, do treino que o Abel deu, do sei lá. Tipo, é muita coisa envolvida pra te dar a bagagem pra na hora do jogo as coisas, a análise sair de uma forma mais natural. Então, tanto que, sei lá, quando a gente vai analisar um adversário, que a gente sempre... Jogos grandes ali do Palmeiras, a gente gosta de fazer um vídeo sobre o adversário, né? Então, sobre o Boca, por exemplo. Aliás, ficou muito bom, viu? Eu assisti. Você assistiu? Muito assisti obrigado. Esse e assisti depois o da derrota. Esse você gostou mais, Você sabe né? que eu e o Foi Breno, mais a gente... prazeroso, né? Eu e Foi o mais Breno, que é o prazeroso. nosso produtor, aliás, ele não tá aqui, né? Então, um dedo pra você. Que isso, de graça. Ele só assiste na derrota, Na né? derrota, eu fiquei sabendo disso. Então. Ele me falou. Então, cara. Você vê isso de alguma forma ruim? A galera que fala, nossa, eu só venho aqui quando o Palmeiras perde. Não, tudo bem, dá view, tá ótimo. Tudo bem, não tem Entendi. problema. Não, e é verdade isso que você falou. Pelo menos a galera tá indo lá e tá dando view. Pior é se a galera não fosse. Mas mesmo indo apenas verdade. nos vídeos de derrota, verdade. você analisa a derrota, tá lá o view da galera. É verdade. É o que é mais não, importante. não tem problema. Não vai mudar o que eu vou falar ou não. Entendi. Então, se quiser assistir, pra dar uma tripudiada. Entendi. É legal, né? Não tem problema. O importante é a visualização. O importante é ir lá olhar o conteúdo. Ô, Léo, uma pergunta que eu sempre quis fazer pra um palmeirense, e nada melhor do que fazer pra um palmeirense como você, um cara super entendido de Palmeiras. 2012 a gente sabe que o Palmeiras caiu. E aí, não sei se foi a pior fase do clube, você pode me falar melhor. Até porque já houve um rebaixamento antes de 2012, a gente já falou. Mas o nome desse momento do Palmeiras é Paulo Nobre? O nome de toda essa reformulação é Paulo Nobre? Porque eu acho que o modelo de gestão do Paulo Nobre é um modelo a ser seguido, cara. É um modelo a ser seguido. E por que Palmeiras e Flamengo vão continuar nadando de braçadas nas cabeças dos principais títulos? Porque ninguém quer passar um ano jogando o Campeonato Brasileiro com o Henrique Dourado na frente. Não, de verdade, porque... Aí você pode me corrigir. Porque o Palmeiras sobe em 2013, em 2014, o Paulo Nobre ele não coloca a mão no bolso. Fala, ó, nós vamos jogar com isso aqui. Justamente porque ele adotou aquele discurso de austeridade dentro do Palmeiras, né? Então ninguém quer passar um ano jogando o Campeonato Brasileiro com o Henrique Dourado. Todo respeito ao Henrique Dourado, tá, gente? Ninguém quer passar o Campeonato Brasileiro jogando com o Mendieta no meio, com o Leandro, com esses caras assim, entendeu? Então, o nome dessa reformulação do Palmeiras é Paulo Nobre? De fato? Além da Leila, claro, que facilitou muito todo esse trabalho? Eu acho que, assim, o Paulo Nobre é um nome dessa virada de chave, assim. Boa. Eu acho que ele é do time péssimo pro time competitivo. O nome dessa virada é o Paulo Nobre. Sim. Se você vai pensar toda essa era vitoriosa do Palmeiras... Aí eu acho que dá pra dividir essas responsabilidades. Eu acho que tem muito... Dá pra dividir o peso, né? Tem muito do Allianz Parque também. Boa. O Allianz Parque em si, como um lugar que deu uma renda pro Palmeiras importante. Que, enfim, eu acho que pega muito essa virada também. Porque é 2014, 2015 que chegou o Allianz Parque.
você vai passar pelos jogadores, pelo Dudu, pelos treinadores também, Sim, pelo claro. Abel. Então, eu acho que a era vitoriosa, ela acaba diluindo essa responsabilidade e tal. Boa. Mas a virada de chave, eu acho que tem muito do Paulo Nobre. Sim, quando ele chega, rola meio um choque, assim. Eu lembro das piadas e contrato de produtividade, que foi uma coisa que o Palmeiras fazia rodo. Era isso mesmo. Era isso mesmo. Mas eu acho que ele foi um cara muito importante pra dar essa virada. Cometeu erros e acertos, como todo presidente. Todo presidente. Mas pra essa virada do Palmeiras, ele foi muito importante. O nome é o Paulo Nobre, né? Dessa virada de chave, eu acho que sim. Porque, como eu falei, a gestão de austeridade que ele implementou no Palmeiras quando ele chegou, cara, no modelo a ser seguido. Teve um presidente aí, que eu não vou citar o nome, que tentou fazer uma coisa parecida com o Paulo Nobre. Mas afundou o clube de uma forma. E aí a galera vai saber de quem eu tô falando. Aquele careca infeliz. Nada contra os carecas, tá, gente? Nada contra os carecas. Mas, ô, Léo, a gente falou do Paulo Nobre e outro nome super importante nessa virada de chave do Palmeiras, obviamente, Leila Pereira. E a gente tá vivendo um momento onde o Palmeiras tá passando por uma crise que há muito tempo não passou. De fato, a gente tava comentando aqui nos bastidores. A última vez que o Palmeiras teve um fuzuê ali dentro nos bastidores foi em 2019. Que foi um ano meio conturbado e tudo. Depois da chegada do Abel, a coisa se assenta de uma forma e o Palmeiras dispara a ganhar título. Nesse momento do Palmeiras, o que você acha das declarações da Leila, cara? Poxa, eu, por exemplo, se eu fosse palmeirense, a última coisa que eu ia querer, na fase que o meu time tá passando, é a presidente vir e convocar uma coletiva pra dar as declarações que ela deu. Como é que você enxergou isso da Leila, Léo? Cara, eu acho que foi um... Eu acho que a melhor definição é sem noção, assim. Boa. Tipo, da realidade do momento. Sim. Porque foram declarações que não ajudaram em nada a tentar acalmar um pouco a situação do Palmeiras. Até porque o Palmeiras vive um momento que não viveu nessa era Abel ainda nesse final de temporada. Mas também não é uma situação de acabou tudo, manda todo mundo embora, traz todo mundo novo, tá tudo errado e acabou. Não, até o Abel falou isso, que é melhor você fazer reajustes. A derrota ajuda a encontrar onde você precisa ajustar, onde você precisa melhorar. Então, nesse sentido, é até bom. Mas é um momento complicado, com protestos de torcida e tudo mais. E as declarações dela, eu acho que foram muito fora do tom nesse sentido de tentar dar uma acalmada. Se ela querer condenar as pichações às sedes da Crefisa e tal, falar que não tem nada a ver, é uma coisa. Mas eu acho que foi uma coisa muito eu. Isso é uma coisa que me incomoda um pouco nas coletivas dela. Tudo eu e... Meu avião. E acaba, parece que ela... Não é a Crefisa, sabe? Não é a empresa Crefisa. É eu, Leila Pereira, que ajudei o Palmeiras. Eu, Leila Pereira, que fiz tudo. Eu que... E aí, parece que ela sempre quer se colocar acima, né? Parece. É uma necessidade de demonstrar que ela fez, que ela comanda, que ela é isso, que ela é aquilo. Desnecessário, E o que mais me pegou nessa entrevista dela, cara, foi ela dizer que o Palmeiras só não caiu em 2014 não por méritos do Palmeiras, mas porque o Santos salvou o Palmeiras. Cara, aí eu me pergunto, qual a necessidade... Cara, ela é presidente do Palmeiras, cara. De contar um episódio ruim na história do clube? Porque eu, cara, de fato, não entendi. Acho que essa foi a pior parte da coletiva, cara. Porque ela pisa na história do clube, ela cara. pisa e escarra a história do Palmeiras. Bizarro. E assim, você falar que se o Santos vencesse o Vitória naquele jogo, o Palmeiras seria rebaixado, se não vencesse o Atlético Paranaense. Mas assim, o Palmeiras fez 40 pontos naquele campeonato. O Santos não entregou 40 pontos pro Palmeiras. Exatamente. Foi um péssimo campeonato do Palmeiras. Mas o Palmeiras não deixou de ser rebaixado. Tipo, ela tira totalmente o mérito do Palmeiras. E o Palmeiras não ganhou 40 pontos de graça. Sim. O Palmeiras disputou o campeonato, fez mais pontos que o Vitória e por isso não foi rebaixado. Tem o demérito do Vitória, tem o mérito do Palmeiras. Se você quiser colocar o demérito do Santos também de não ter vencido o jogo. Mas da mesma maneira, o empate manteria o Palmeiras na Série A. O resultado que tava rolando no jogo. O gol do Thiago Ribeiro não muda nada no fim das contas. Mas o pior de tudo é ela tirar o mérito do clube que ela deveria defender ali, eu acho. E pegando esse gancho da Leila e ainda trazendo pro lado financeiro, né, que ela declara que o Corinthians falou que
o patrocínio era 123 milhões. E que ela queria documentos para poder investir mais. A Crefisa colocar mais dinheiro no Palmeiras. Cara, o que você vê disso? Porque você afrontar um adversário, ok, beleza. Agora, pô, não, se eles estão pagando 123 milhões na camiseta, eu pago mais porque eu posso. Eu queria. Arrogância? É que o discurso dela é de que a camisa do Palmeiras é a mais valiosa do país. Uhum. Só que é uma conta meio complicada, porque a Crefisa, ela é patrocinadora master do Palmeiras. Sim. E pelo patrocínio master né, a maior cota da camisa, é o maior patrocínio, é o mais caro do país. Só que você tem diversas outras cotas de patrocínio, tanto na própria camisa, de manga, de costas, de número, de sei lá o quê. Claro. E de outras questões também, que eu nem vou saber dizer direito, que não é a minha área de especialidade, mas que estão todas relacionadas à Crefisa meio que de graça. Né? Porque é uma cota de... Ela paga o patrocínio master da camisa e você tem outras fontes de renda na camisa que estão sendo ocupadas pela Crefisa porque sim. Então, essa questão do conflito de interesse que muita gente coloca é uma questão que tá no dia a dia do clube a todo momento, né? Porque a patrocinadora master a presidente é presidente do Palmeiras, então é uma relação extremamente complicada e todo caso assim vai acabar esbarrando nisso. Então ela fala isso porque ela quer manter esse discurso de camisa mais cara do país, das Américas, sei lá. Mas eu acho que tem potenciais econômicos ali que o Palmeiras acaba não explorando por causa dessa relação com a Crefisa. Mas de fato é a camisa mais cara do Brasil, das Américas? Ou não, é do Flamengo? Eu não sei se tem como saber. Eu acho que se contar todas as cotas de patrocínio, é a do Flamengo. É do Flamengo, né? Eu acho que o do Palmeiras deve ser o maior patrocínio master, mas se contar todas as cotas, eu acho que é do Flamengo. A do Flamengo é cara pra caramba também. O Flamengo tem muito patrocínio. Mas enfim, não sei também. Tô falando sem saber direito. É que eu queria alfinetar a Leila nessa parte, porque, pô... cara. Pô, paga então 150 milhões, pô. Pra Paga nós, 200 né? logo. Pra nós. Não é? Patrocina então aqui o 10 ou 2. Patrocina o 10 ou 2. Não é? E a gente coloca o Léo como efetivo porque aqui. eu mesmo não quero que ela invista 150 milhões no Palmeiras. Porque, cara, o pesadelo vai continuar. O pacto precisa ser quebrado. Alguma coisa tem que ser... Tem alguma coisa que tem que acontecer pro pacto ser quebrado. Nosso diretor tá falando que sim, que precisa ser quebrado isso aí, pelo amor de Deus, Até porque quem começou essa porcaria toda, o mundo era um lugar melhor. Antes de 2014, o mundo era um lugar melhor. Fizeram o favor de tornar o mundo um lugar infeliz. Naquele fatídico jogo entre Santos e Vitória. É um mundo maravilhoso. Tu comemorou o gol, Léo? Do Thiago Ribeiro? Cara, eu acho que eu tava meio anestesiado, assim. Eu acho que eu nem consegui... Acho que eu só comemorei quando acabou... Tipo, acabou tudo, assim. Não, acho que eu nem consegui comemorar, mano. Acho que eu só fiquei aliviado. Alívio, assim. né? Acho que foi. Alívio. Porque Cara, o 2000 no ano que cai... 2012, tem muita... Eu torço muito e tal. Porque eu não... 2002, quando o time caiu, eu era muito pequeno. Não manjava muito ainda. Mas 2014, eu acho que era mais um sentimento de medo do que de qualquer outra coisa. De tipo, cara, a gente não pode cair de novo, pelo amor de Deus. Porque em 2014 o Santos salva o Palmeiras com o gol do Thiago Ribeiro. De fato, o Santos teve uma parcela importante. Enfim, nem isso que eu vou discutir. Mas um ano depois, em 2015, tem toda aquela coisa de porco do baralho. Foi o meu Santos que salvou seu centenário. Teve essa, óbvio. Pô, do baralho? Do baralho pra não dizer outra coisa. Sou torcedor de estádio, a torcida cantava muito isso em clássico contra o Palmeiras e tudo. Mas eu acho que se a galera soubesse o que viria depois, cara... Acho que deveria... O que viria depois é... Você, como torcedor do Palmeiras hoje, o Kelvin citou torcedor de estádio, né? E... eu vejo que muita gente fala dos torcedores do Palmeiras. E aí, talvez agora eu seja um pouco... Clubista? Não, mas vão querer cair de pau em cima de mim. Cancelado. Lá também. Lá ele, né? Mas lá ele não dá uma dessa. A torcida do Palmeiras Digo. é muito... Agora, depois, nessa atual fase, tem muita gente que é modinha. E aí, desculpa, lógico, a gente fala desses novos torcedores. Não, eu torço pro Palmeiras porque tá ganhando, tá tudo certo. Você acha que hoje em dia o Palmeiras tem muito torcedor modinha?
Mais uma vez, tô pedindo desculpas aqui pra quem é raiz, porque Cancela, realmente... Diego, pode cancelar. Não, mas existe esse negócio de... eu vou lá pra tirar foto, fazer selfie, não sei o quê, e tá tudo certo. Existe isso mesmo? Cara, eu acho que assim... Quando o clube tá num período vitorioso, é normal a torcida aumentar... Porque a criancinha vê o time ganhando, é normal. Não tem jeito. Quantas pessoas não viraram Santista porque viu o Pelé jogar, ou virou São Paulino porque viu o Raí, ou virou Palmeirense porque viu o Evair. Eu acho que isso é uma coisa normal. E não tem como medir isso em termos de torcida, porque é uma coisa nacional. A torcida do Palmeiras, inclusive, é muito nacional. Muito grande. Muito grande. Em todo canto, tem muito torcedor diferente. É uma coisa que é muito difícil de medir. O que eu acho que tem, e eu acho que é nesse ponto que você queria chegar, é um processo de elitização do Allianz Parque. Eu acho que esse é um problema complicado, que pega uma faixa da torcida, né? Porque é um ingresso muito caro. Isso vem desde o cerco, né? Da época do Paulo Nobre, de fechar a rua do estádio, de deixar de entrar só quem tem ingresso. E você tem um ingresso que vem crescendo o preço exponencialmente. E isso fatalmente acaba levando ao estádio só gente de uma renda extremamente específica. E isso gera um processo meio de teatro, assim, sabe? Eu acho que tá meio que rolando isso. Claro que não é todo mundo. Você tem uma boa parcela do estádio ali, da organizada e tudo mais, que tá lá desde sempre, que canta o jogo inteiro e tudo mais. Só que eu acho que você tem um pouco esse processo de elitização que é perigoso, assim. Eu acho que é uma coisa que poderia ser revista e acho que tem como você criar outras situações pra levar um torcedor que não pode pagar R$300 no ingresso pra ver o jogo. Ô, Léo, você falou na questão da elitização, principalmente por conta do Allianz. E aí um outro ponto que eu queria trazer pra essa discussão. Será que a torcida do Palmeiras não é vista dessa forma hoje justamente por conta do Allianz? Por ser um estádio moderno, por ser uma arena, por não ter aquele ar, por exemplo, da Vila Belmiro, que dizem que é um alçapão. Um estádio que muita gente diz que é mais raiz. Propriamente o Pacaembu, o Maracanã antigo. Será que a reforma do Parque Antártica se transformando no Allianz trouxe esse ar que as outras torcidas têm hoje da torcida do Palmeiras, ser uma torcida elitizada? Será que não foi por conta disso ou eu tô viajando? Eu acho que é mais o preço do ingresso do que o estádio em si. Porque essas modernizações de estádio tá rolando com basicamente todo mundo. Fatalmente vai rolar com todo mundo. Eu imagino o carinho que você tem pela Vila, mas o salto que você dá quando você tem um estádio que pode ter outros usos. O salto financeiro é muito grande, é muito importante. É uma coisa que tá virando quase regra, assim. Pô, eu adorava ir no Pacaembu. Eu acho que é o estádio que eu mais gostei de ir na minha vida. Pra mim é o melhor. Era, maravilhoso mesmo. Mas eu acho que tem mais a ver com o preço do ingresso, de não criar alternativas, mesmo numa arena e tal. Pô, tá no mesmo lugar, no mesmo bairro, sabe? É um negócio... O Palmeiras ali é uma coisa muito específica ali, a energia do jogo, de ser tudo num bairro só e tal. Um bairro que vive o Palmeiras. Eu acho que o problema é você não criar alternativas pra esse preço do ingresso, preço de itens do clube e tal. Eu acho que isso acaba distanciando um pouco. Mas, será que... óbvio que teria uma alternativa. A alternativa sempre existe. Baixar o preço. Por que não abaixa? Por que será que essa galera, enfim, a diretoria dos clubes, quem tá lá dentro, não pensa um pouco mais naquele torcedor que não tem a condição financeira pra ir? Tem uma condição bacana de ir no Allianz. Vamos abrir uma brecha aqui, um espaço no Allianz. Pô, o ingresso a, sei lá, R$50, R$60. Pô, preço de ingresso acessível. Legal. É acessível. Que dá pra E que no começo do Allianz era esse o preço. E que dá pra você arrecadar uma grana legal. Porque o Palmeiras sempre arrecadou muito dinheiro com o Allianz, né? Então, será que não daria pra fazer isso? Por que a diretoria, principalmente do Palmeiras, que a gente tá tratando aqui, não pensa dessa forma? Naquele torcedor que não tem certa condição de comprar, às vezes, um ingresso de R$300, R$200. Cara, é difícil falar, velho. Também queria ter a resposta, assim. E foi um dos pontos da campanha da Leila, de abaixar o preço dos ingressos. Ela até abaixou em um dado momento ali, mas, tipo,
uma coisa que... Mínima, sabe, né? do Mínima. muito caro pro caro, sabe? Tipo, continua caro. Mas, cara, é uma boa pergunta. Eu não sei por que isso não acaba chegando na prática. Isso deveria E não entrar em só, pauta em não todos só o os preço clubes, do ingresso, em todos os sabe? clubes. É coisa de, sei lá, o sócio-torcedor, por exemplo. Hoje o sócio-torcedor do Palmeiras, ele é muito relevante pra quem vai ao estádio, pra quem vai a vários jogos e aí pega um desconto no ingresso e tudo mais. Mas só Fala. um adendo. Não é só o Palmeiras, tá? Isso aí, a fase do fiel torcedor, do sócio torcedor do Palmeiras, do Santos, sócio rei. Cara, é muito desumano com quem realmente não frequenta tanto, não tem tanta possibilidade Um cara de... que mora em Salvador, ele precisa ter um incentivo pra ser claro. sócio. Ele quer ter a carteirinha do clube, ele quer participar do dia a dia. Nem que seja que ele vai ganhar alguma outra coisa, sabe? Não sei, mas não pode ser só o ingresso, né? É uma coisa não, que... óbvio que não. Até porque o cara de Salvador É muitas outra vezes coisa que afasta. não tem condição de sair de Salvador pra assistir o jogo Exato. do Palmeiras Sim. aqui. É. Enfim, é complicado. Léo, a gente tava falando aqui nos bastidores seus 3 maiores jogadores da história do Palmeiras, assim, que você... Vixe. Tirando a Ademir e Dagui, óbvio que, enfim, aí é extra classe, né? É outro planeta. Seus 3 maiores jogadores da história do Palmeiras. Não dos que eu vi da história. Da história. Depois, se você quiser citar também dos que você viu, mas da história. Difícil. Da história. Mas da história o Ademir da Guia é o primeiro, né? Sim. Mas se quiser tirar da equação, o Marcos, Boa. com certeza. Eu acho que ele Sim. é o que tá ali junto com o Ademir, Aham. brigando pela primeira posição. Eu acho que o Dudu atual ganhou essa proporção de proporção. Eu acho que sim, pelo tanto que o Palmeiras ganhou nos últimos 8 anos aí. E ele ser um dos primeiros que foram contratados nessa era e que passou por tudo isso. Ainda mais e a ganhou forma como muita ele foi coisa. contratado, né? Exatamente, toda a história do chapéu e tal. E é o maior artilheiro do Allianz Parque, se eu não me engano. Pô, tem muitos jogos pelo Palmeiras, ganhou todos os títulos possíveis. Então, eu acho que ele acabou alcançando esse patamar. E o outro... Faltou o terceiro, né? A gente tava falando isso nos bastidores aqui. Faltou o terceiro. Mas tem uma boa briga aí, cara. Porque você tem caras mais antigos, tipo... Porra, o Berdan, Leão, o Dudu, parceiro do Ademir, da época da academia. Você vai pros anos 90, você tem diversos jogadores. Mas eu acho que o Evair entra... Eu acho que o Evair é o maior ídolo ali dos anos 90, tirando o Marcos. Eu acho, por 93, pela importância. Ele também jogou muito tempo pelo Palmeiras Sim. e tal. Eu acho que acaba sendo ele, mas... Porque... É uma briga boa. Porque, se eu não me engano, o título de 93 do Palmeiras no Paulista não foi aquele título libertador, por exemplo, como foi o título brasileiro do Santos em 2002, que tava 18 anos sem conquistar nada. Antes de 93, o Palmeiras tinha conquistado alguma coisa, porque o Palmeiras ganha os brasileiros ali em 90, né? O Paulista de 93 é o que tira o time da fila. É o que tira o time da fila do Campeonato Paulista ou de todos? Ficou, acho que 16 anos e tanto. Então, na título. era Parmalat, chamada Era Parmalat, 93 foi o primeiro título da Era Parmalat. Então, realmente, foi um título de Libertadores, né? Palmeiras ganha um Paulista e aí depois fica quase 17 anos sem título e batendo muito tempo na trave, né? Muito título, perdeu final pra Inter de Limeira, perdeu... Enfim, várias oportunidades. Se eu não me engano, deixou de ganhar. O Palmeiras perde um brasileiro pro Guarani do Careca. Ou eu tô errado? Putz, eu vou ficar te devendo o Palmeiras, se eu não me engano, perde um Campeonato Brasileiro pro Guarani. Depois o Guarani chega na final contra o São Paulo e acaba perdendo a final o é contra o São Paulo, é verdade. Eu só não sei se essa é a ordem correta, mas eu acho que o único Campeonato Brasileiro que o Guarani tem ganhou do Palmeiras. E é complicado, né? Você passar tanto tempo sem ganhar nada e bater na trave. Eu acho que torna tudo mais doído. Total. O bater na trave é porque você tá ali pra ganhar. Total. Então... eu não vivi isso pessoalmente, né? Mas meu pai viveu e as histórias são... amedrontadoras. E eu não sei se contigo é a mesma coisa, mas, por exemplo, o Santos em 95 bateu muito na trave. Eu não sei o nome do árbitro que apitou Santos e Botafogo o segundo jogo. Depois, se o nosso diretor conseguir fazer essa pesquisa aí pra gente, eu agradeço, só pra eu não falar besteira aqui. Mas ele tira um título do Santos que é muito... Ali seria a consagração de uma geração que foi muito machucada, né? A geração de 90 do Santos foi muito machucada, extremamente machucada, com times muito ruins. Tanto é que o Giovani se torna...
Ídolo do Santos sem ganhar nada, né? Porque ele foi um alento pra aquela geração. Então, você passa tanto tempo e você bater na trave deve ser um sentimento horrível, cara. Muito ruim, muito ruim, muito ruim. É péssimo. E aí? Calma. Nosso diretor tá... Márcio Rezende de Freitas. Esse senhor aí, esse pilantra. Safado. Esse sem vergonha que tirou o título do Santos, enfim. Mas eu não sei se contigo é a mesma coisa, mas eu não vi 95, mas eu sinto 95, não sei porquê. Eu sinto uma revolta pro 95. Às vezes tá passando... Por exemplo, na época da pandemia, tava passando alguns jogos retrôs, né? E passou Botafogo e Santos no Pacaembu, segundo jogo. E nesse jogo, os 2 gols que ele validou, ele não devia ter validado. O gol do Santos e o gol do Botafogo. E o gol que ele devia ter validado, que era o gol do Santos, ele não validou. Então ele tira o título brasileiro do Santos. E eu não consigo ver. Eu não sei porque. Eu falo, cara, eu nem assisti esse jogo. Eu não tava lá, eu não vivenciei, eu não presenciei. Mas eu sinto. Acontece essa parada contigo também? Tipo, tu não gosta de ver os jogos que machucam o torcedor palmeirense? Eu acho que... Olha lá ele. Machucar o torcedor palmeirense? Aí não, né, meu? Continua, desculpa. Tem que interromper. Desculpa, vai. Pô, velho, você tá de sacanagem. Desculpa, Léo, vai lá. Ai, mano. Mas, pô, eu acho que o Boca é um bom exemplo, assim. O primeiro Palmeiras e Boca que eu vi, que eu lembro de ver, foi em 2018. Mas eu já não gostava do Boca de antes pelos jogos, pelas eliminações, pelas arbitragens na Bomboneira e tal. Todas as histórias que eu não vivi ao vivo ali, que eu tava vivo, mas enfim, não parei não pra assistir, acompanhava. não acompanhava. E isso acaba sendo passado... Pô, um dos grandes aprendizados que o meu pai me passou é que eu tenho que odiar o Manchester United, porque sim, mano. E tu odeia o Manchester United? Eu odeio, mano. De graça. Porque eu não vi, eu não tava vivo. E eu odeio de graça, mano. De graça não, mas eu não tava vendo. Quem assistir esse vídeo vai falar, ó lá, tá de camisa vermelha da Inglaterra e diz que odeia o Manchester. Hipócrita. Não interessa, ele odeia o Manchester United, não odeia a Inglaterra. Aqui, é só uma camisetinha retrô. Mas é sério mesmo, tu não curte o Manchester? Não tu curto, odeia o Manchester? Mano, desde criança, Mas mano. eu acho que não seria mais sábio da sua parte odiar o Marcos? Não, pô. Porque ele que erra, né? Doido. Mas... o árbitro erra também. Sabia dessa que teve um gol legal do Palmeiras anulado? Não sabia. Tô sabendo agora. Mano. Teve essa, velho. De verdade. E o Palmeiras jogou pra cacete aquele jogo, mano. Cara, bom ponto você levantou agora, porque nos anos 90 os times brasileiros eles competiam muito mais com os times. Né, muito pau. O Palmeiras jogou muito bem. O Grêmio em 95 joga muito bem. O Vasco contra o Real Madrid joga muito melhor que o Vasco. Então, naquela época, os times competiam mais. Diferente de hoje, né? Total, cara. Hoje em dia, os times brasileiros vão lá, batem na trave. Muita gente fala do Santos. Mas o Santos perdeu de 4x0 pro Barcelona. Mas quem não perdeu de 4x0 espera lá. Aquele Barcelona lá também, pô, não tinha como. Inclusive, o Guardiola fala no livro dele. Foi a melhor partida disparada do time dele. Em todos os anos de Barcelona, né? Então, hoje em dia, tem essa discrepância, né? É outra coisa, né? Você acha que o Palmeiras dava pra ter jogado um pouquinho mais contra o Chelsea? Dava pra ter saído um pouquinho mais? Cara, eu acho que o Palmeiras fez o possível e o impossível. Eu também acho. Contra o Chelsea. Eu acho que... Também acho. Não tinha outra... Cara... É um dos... É engraçado que você falou isso agora de tipo... ficar mal com o jogo que o time perdeu. Cara... O Palmeiras e Chelsea foi um dos jogos mais fodas que eu já vi do Palmeiras, assim. Eu acho que tá no meu top 5, sei lá, melhores atuações que eu já vi do Palmeiras na vida, assim. Aquele foi um jogo que eu vi, eu falei, caralho, que foda é torcer pra esse time, mano. Porque foi um jogo muito, muito foda. Do Palmeiras, assim, absurdo. Pelo nível de investimento dos dois times, pelo fato do jogo... nível de enfrentamento também, né? E foi um jogo que, tipo, claro que o Chelsea teve mais a bola, mas o Chelsea não amassou o Palmeiras, não criou um monte de chance. Foi aquele jogo ali. E olha só a gente falando de análise, né? Você disse que o Palmeiras jogou muito naquele jogo, mas não jogou com a bola. O Palmeiras jogou sem a bola, né? Sim. O trabalho tático do Palmeiras sem a bola, de fato, a gente tem que reconhecer que foi muito bom. Total. Olha, eu vou fazer a última pergunta antes da gente encerrar. Você acha que hoje, se tivesse esse Palmeiras e Chelsea de novo, o Palmeiras teria chance? Hoje? Hoje o Palmeiras tá pior do que aquele. Responder pelo cara. Hoje, não, mas é fato, é fato. Hoje... Mesmo com o Abel fazendo as mágicas, né, vagabundísticas que ele faz, e acabei de inventar a palavra. Vagabundísticas que ele faz, você acha que... A mágica tem limite. Eu falei isso num vídeo recentemente. O milagre tem limite também, né? Tem que ajudar o cara também.
Eu acho que o único jeito do Palmeiras ter conseguido um pouco mais naquele jogo contra o Chelsea é se o banco tivesse melhor. Porque o Palmeiras entra com um time muito forte, com Dudu, Veiga e tal. Sim. E a partir do momento que os caras vão cansando e tem que trocar, o nível não mantém. Pô, eu lembro que eu tava assistindo com um amigo palmeirense, cara. E, de fato, ele tava muito empolgado com o Palmeiras. O jogo 1-1 e tal. E aí, conforme os jogadores foram cansando, se eu não me engano, saiu o Veiga, entrou aquele meia que veio da MLS pro Palmeiras. Patuesta. Putz, cara, quando entrou o Atuesta, ele deu uma murchada, assim, que eu fiquei com dó dele. Porque, assim... E que eu fiquei com dó Não, dele. fiquei com dó porque ele deu uma murchada, ele foi encolhendo no sofá, assim, ó. Falei, caramba, velho. Não, de fato, realmente faltou banco pro Palmeiras. Mas você falando do Palmeiras hoje, de fato é um Palmeiras mais enfraquecido do que aquele do início de 22. Mas o Chelsea também, eu não sei não se dava jogo, hein, Léo? Ah, o Chelsea de hoje? É isso, comparando os dois. aí pode Palmeiras ser, de aí hoje, pode Chelsea. ser. Rapaz, Aí o Chelsea aí dá pra de conversar. hoje... Nossa, o pão quentinho vai ter trabalho naquele Chelsea, cara. Meu Deus do céu. É, o negócio tá Nossa, feio mesmo. muito feio, muito feio, muito feio. É. Muito feio. Gente, eu vou encerrar aqui, tá? O papo tá muito bom. Tu não tem o direito de encerrar nada aqui. Você não Droga. tem esse direito. Vamos continuar batendo papo. Mas semana que vem tem mais, tá? O Léo não vai estar com a gente semana que vem, mas a gente terá outro convidado. Fica tranquilo, fica tranquila. Léo, você é sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado, meu tá? amigo. Se a Leila patrocinar a gente, você vira Faz essa fixo ponte aí, Léo, aqui. pra gente. 10 Não. ou 2 by Crefisa. By Crefisa, Crefisa. lógico. Boa. Com certeza. By Crefisa, e aí, by fã. E aí a gente Qualquer faz você, elenco fixo aqui, porque, né? Uma honra, hein? Leozinho. Muito obrigado. Valeu, Léo. Muito obrigado. É nóis demais. Estamos Tamo juntos. junto. Aliás, passa suas redes sociais aí. Opa, @LeoSuzukiAV. Léo Suzuki AV em todas as redes sociais. Pode me encontrar no Instagram, TikTok, o Boa. caramba. Faz dancinha. Faz dancinha. Dancinha eu não faço. Faz E dancinha. Análise Verdão também. Pode dar uma moral pra Análise Verdão. Só pesquisar lá, YouTube, Instagram, TikTok também, LinkedIn, o que você quiser, você acha Análise Verdão. lá. Pra É você, torcedor do porco, que tiver putaço com o Palmeiras e quiser saber por que o seu time jogou tão mal aquela partida, Análise Verdão. É aqui mesmo. É isso aí. Exatamente. Passa o seu Insta aí, por favor. Arroba o Tio Kel. Tio Legal. é com L, viu, galera? Arroba o Tio Kel. Segue lá nas nossas redes sociais. Dê uma moral também pro nosso canal no YouTube, arroba 10 ou 2 É podcast. isso. Tá certo? certo. Nas redes sociais também, arroba 10 ou 2. Segue. Curte, comenta, compartilha esse vídeo se você gostou. Dá É essa isso moral aí. lá pra gente. Ajude o nosso canal a crescer. É isso. E depois o André vai colocar o dele também. Porque Exatamente. você decidiu o seu nickname ou ainda não? Não decidiu o nickname. Pior que a gente tá uma cota sem decidir o nickname do André. A gente vai decidir, tá? Fica tranquilo. Arroba o Diego Andrade O. Segue lá também, né? Fazer o merchanzinho do meu. Tá certo, O tem que Diego dar Andrade essa moral. O. E é isso. Gente, semana que vem tem mais, né? Com certeza. Estamos Semana aqui que vem tem nesse mais, mesmo né? bate-horário, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-lugar, nesse mesmo bate-estúdio. Que o estúdio ficou uma coisa Maravilhoso, linda. Ficou coisa maravilhoso isso aqui. Aliás, bate palma pro André aí, gente. Vamos bater palma pro André. Bate palma Coisa pro André. maravilhosa. Parabéns, Aquele- gostoso! Sigam o André, arroba Márcio Rezende de Freitas. Gente, Tamo junto, tchau, gente. tchau pra vocês. Valeu. Tamo junto até semana que vem.